para a nossa professora Patrícia. É a Daniela Miari e a Solange Magalhães estão perguntando: o que te levou a pesquisar o tema da doença fuga? É mais comum do que imaginamos? Sim, é muito mais comum do que nós imaginamos. Tem vários motivos assim que me levaram a essa condição. Uma foi essa condição do Sr. Valdo, muitas vezes chegar e falar: você não assume quem você é, algumas coisas nesse sentido. E aí eu comecei a lembrar também que dentro da Conscienciologia, quando as pessoas chegam no próprio IPC, por que as pessoas confiam muito mais na gente do que a gente mesmo? Né? Então, a pessoa olha para você e fala: nossa, você é muito bom de energia, você é muito bom nisso, e a pessoa fica olhando para os lados e fala: eu? Né? Porque ela não acredita nessa condição. Então, eu vejo que há essa condição do binômio doença-fuga. Em relação às mulheres também, eu vejo aqui principalmente a condição da baixa estima intelectual. Esse foi o principal motivador, no meu caso, para estudar esse binômio, né, de você sentar e conseguir ser produtivo. E é um paradoxo, porque muitas vezes você, igual eu gosto muito de dar aula, itinerário, se você faz aquilo em excesso, o que acontece? Você também acaba fugindo de um processo de produtividade. Então, dentro da Conscienciologia, eu vejo que está muito claro as bases, essa condição da gente conseguir levar tudo direito. E como tem muita oportunidade, muita demanda, muito tudo, a gente tem uma tendência, se não houver reflexão, prioridade, a gente acaba fugindo até com a desculpa que você está voluntariando demais ou que você está fazendo alguma coisa ali demais. Então, é para a gente pensar assim, isso no meu caso, a hora que a gente dessomar, o que a gente quer deixar, né? O que sobra? Esses anos todos de Conscienciologia, o quanto que eu estou atrasado em determinada situação, por que eu fugi de determinada situação. Foi isso que me motivou a escrever esse verbete. Patrícia, em Principiologia, na página 2, na terceira linha, o princípio alienante do não querer saber. O princípio não alienante tem a ver com isso que o professor Val está comentando, porque assim, a gente não vai poder falar que não tinha acesso, por exemplo, a um bom livro, sim, a você não tirar dúvida. Olha só, hoje a gente pode falar desses assuntos que são complexos, ou assuntos mais difíceis, vamos dizer assim, numa boa, né? Debatendo, um olhando para o outro, a gente tem ambiente para tirar dúvida, apesar de que eu penso que às vezes a gente ainda está muito acanhado, mas hoje a gente tem tudo a nosso favor. Então eu vejo assim, é uma fuga nossa não querer saber. A gente não vai poder falar assim: ah, sabe o que é? Eu não sabia disso. Né? Eu vejo que o intermissivista, ele não tem essa opção. Sim, o intermissivista, né? Tem gente que fala que eu vim aqui, estou de férias, não quero saber de nada. Exatamente, é um direito da pessoa, né? Mas ela vai ter consequências dessa condição. Sim, sim. Então, eu vejo isso. Então, essa é outra coisa também. A hora que a gente começa a colocar como mega foco, esse professor Val está comentando, algum aspecto da sua vida, do seu interesse, e você se dedica horas diárias àquela condição, seja qual escolha você faça do ponto de vista evolutivo, você vai ter resultados rápidos, que você nem imaginava. Então, tanto em termos de extrapolações parapsíquicas, em termos de amparo, é impressionante a conexão, que a hora que você cria uma rotina diária, que eu já comecei a experimentar isso, falei, poxa, aí que eu vi que eu perdi muito tempo mesmo, que você é uma organização e um autoabsolutismo, que você coloca e você começa a ter muito ganho. Né? Então, coloquei exatamente esse princípio para a gente começar a pensar o que nós não queremos saber. Quer ver outra coisa que me instiga? Essa condição que o professor Valdo fala tanto do processo da memória. Por que a gente não lembra de algumas coisas? A gente quer vir aqui e perguntar, lógico que isso contribui bastante, mas qual é o nosso papel, a nossa contrapartida de chegar em casa, começar a pesquisar? Chega uma hora que não tem como, a gente vai começar a recuperar cons, vai começar a descobrir. Então, o que eu vejo, sabe, Antônio, é arregaçar as mangas mesmo. Vai ficando mais difícil, mas depois vai ficar mais fácil. Eu acho que o difícil é passar esse gargalo, né? Furar a bolha, a gente fala isso. Sim. Enquanto você está ali,
a inação que torna difícil, que eu vejo também que é uma ilusão. A hora que você começa a fazer, tem uma frase que fala assim, que eu gosto muito, olha, todo trafó foi um trafar ou um trafal um dia. Isso acaba com tudo. Se a pessoa ela tem um trafó, como que ela conseguiu? Foram horas suando sangue, né? Sim. Então, sim. esse que é o ponto do contraponto do binômio doença-fuga. Tem uma outra pergunta aqui. Na patologia, na página 2, na 12ª linha, as patologias próprias da incoerência e da autocorrupção. Esse é outro ponto que eu comento aqui, que a hora que a gente começa a ser incoerente com a gente mesmo, com a nossa realidade, e autocorrupto em relação a isso, a gente vai gerar patologias. Sim. Sejam elas mecênicas, sejam elas psicossomáticas e até energéticas. Por exemplo, um bloqueio. Porque o que é essa condição da autocorrupção? Você tem alguns valores, alguns ideais, e você, muitas vezes, por alguma conjuntura, ou da mesologia, ou da sociedade, ou do ganho, da aparência que você quer manter, você começa a corromper os seus valores. Quando eu corrompo, quando eu quero a atenção do outro, eu tenho que fazer o quê? Valorizar os valores dele. Para isso eu começo a agradar as pessoas, eu começo a ter que ser falso com os meus valores. É aí que vem a autocorrupção. É você corromper com aquilo que você tem como ideia inata, que você tem, que você aprendeu no seu curso intermissivo, porque a socinha ela vai enganando a gente, né? Sim, o binubilando. Então é essa condição, é a pessoa começar a resgatar esses reais valores dela para ela se posicionar, não se corromper mais. Você fala aqui que na parapatologia a macropecado destrutiva, quer dizer, a pessoa chega a esse ponto. Esse é outro ponto que eu vejo assim, para a gente não dá mais para você ser desleixado ou ingênuo com algumas questões. Por exemplo, a maioria das pessoas acha que ser ingênuo é uma coisa normal. Sim. E que também, no caso da mulher, é até bonitinho. E não é, essa é uma patologia bastante séria. Como é que um amparador vai confiar ou poder dar um trabalho maior para uma pessoa ingênua? Exatamente. Entendeu? Então, assim, a pessoa, enquanto ela não ter essa consciência também, que algumas questões que... O próximo verbete meu, eu vou escrever sobre pecadilhos da juventude. Mas eu quero falar de algumas patologias, que aquilo é patológico, mas que a gente considera comum. Essa é uma delas. Ser ingênuo parece que é uma coisa comum. Uma coisa comum. E não é. Se a gente quer mexer com o processo de evolutividade, assistência, desperticidade, a primeira coisa que a gente tem que eliminar é a ingenuidade. Tem que cercar tudo, né? É isso. Então é por isso que eu também coloquei. Até agora imagina, a pessoa chegar num processo de macro-PK destrutiva, é porque ela vai fugindo, ela vai deixando, ela não vai assumindo, até que ela vai dando mão para os assediadores mesmo. Né? Tá. Ok, obrigado. Okay.